O capítulo 10, então, que começa lá na página 243, tá? É o ruído em recintos, tá? Então, como que ocorre, né, principalmente essa absorção do ruído dentro dos recintos, tá? Então, a gente vai ter que planejar muitas vezes isso, tá? E vamos tratar, então, principalmente nesse capítulo, ele trata, né, do ruído, da acústica de recintos, tá? E o recinto, então, como eu falei, ele pode ser uma sala, pode ser um auditório, pode ser um quarto, um estúdio de gravação, né? Ou um grande galpão industrial, uma pequena oficina, né? Onde eu preciso estar avaliando esse ruído dentro desse recinto, tá? Ok? Bom, problemas causados pelo ruído nos recintos, eles incluem, no caso extremo, a perda da audição numa indústria, né? A redução da inteligibilidade na fala numa sala, né? Essa sala aqui ela tem um eco muito grande, né? Ela tem uma reverberação muito grande, né? Então, ela prejudica a fala, tá? A perturbação do sono, dificuldade de comunicação oral numa sala de estar ou no escritório, né? Lá na coordenação, por exemplo, né? Gente, tem dias que não dá para ficar lá, é muito barulho, né? Qualquer tipo de concentração no meu ambiente de trabalho, né? O de vocês também é a mesma coisa, né? No meu ambiente de trabalho, na minha sala, eu não consigo ficar na sala porque eu não consigo me concentrar, né? Eu tenho que pegar a minha mala, ir lá no galpão, lá no nosso laboratório de usinagem e colocar lá e fazer as coisas lá, às vezes, quando eu preciso pensar, porque realmente não dá, me incomoda aquilo lá, tá? E vocês também, né? As salas de projeto abertas, muitas vezes, né? O barulho intenso, né? Hoje em dia, toda a comunicação é por remota, né? Então, nada dos nossos escritórios e ambientes de trabalho foi planejado para comunicação remota. Agora eu estou aqui falando e do meu lado tem alguém fazendo um projeto. Como é que o sujeito vai aguentar eu falando aqui do lado numa reunião, né? E pensar em determinar uma tolerância e um ajuste, né? Tudo isso, então, perturba a gente, tá? E é o motivo, então, desse estudo, tá? Em campo livre, né, a propagação da onda sonora se dá de forma livre, campo aberto, né? Campo aberto. É como se fosse uma esfera pulsante, né? Não há, teoricamente, em campo livre, né? Não há reverberação da onda. Ela se propaga e vai embora, tá? O ideal é que todos os recintos fossem assim, né? Só que no recinto, a onda que está dentro da sala, ela sofre a reflexão nas paredes ou nos objetos que estão presentes ali dentro, né? E são refletidas, né? E dá uma confusão sonora, né? Nessa reflexão que surge. Parte dessa onda é absorvida, parte é transmitida para outro recinto, e assim sucessivamente, tá? E aí, então, aqui tem um mecanismo, então, né? Da energia que é absorvida, então, principalmente, no nosso caso, pelas paredes, tá? Então, ó, nessa figura, nós temos uma energia incidente numa superfície. Deixa eu pegar aqui meu mouse, né? Tá aqui. Nós temos a energia incidente, né? A pressão sonora incidente, tá? E quando essa energia incidente, ela chega, incide numa superfície, parte dessa energia é refletida e a outra parte, né, é transmitida. Essa energia incidente, então, né, parte é refletida e a outra parte desaparece, né, nesse processo aqui todo, né? Essa energia que desaparece atrás da superfície, né, ela vai ser formada por duas componentes. Então, assim, pessoal, nesse slide a gente consegue ver a energia incidente numa certa superfície, a pressão sonora incidente, a energia da pressão sonora incidente, e parte dessa energia, ela é refletida novamente para o meio ambiente, para o ambiente da sala, do recinto, tá? A outra parte da energia, a incidente menos refletida, ela desaparece atrás, então, dessa superfície, tá? E essa energia que passa, então, que desaparece, digamos assim, pela parede, tá?
ela é composta por dois componentes. Um componente, né, da energia é a energia que é dissipada nesse local, né, entre a parede, tá? Uma parcela dessa energia que desaparece na parede é dissipada na parede, tá? No material, geralmente material absorvente, né? E uma outra parte dela é transmitida, tá? Então, se nós pegarmos aqui o total da energia incidente, só colocar a primeira letra aqui, menos a energia refletida, tá? Resulta num valor. Esse valor aqui é a energia que passa, que desaparece na superfície. Dessa energia que desaparece na superfície, parte é dissipada pelos elementos porosos, que são ali intencionalmente colocados, e uma outra parte é transmitida, então, né, para outro recinto, no caso. Tá? Ok? Então, essa energia, né, absorvida, então, aqui vai ter, então, vai existir uma energia absorvida. Essa energia dissipada aqui, menos a energia transmitida, essa soma dessas duas, a dissipada mais a transmitida, é a energia que é absorvida. Então, essa energia que passa aqui é a energia absorvida pela parede, e absorvida. Parte é dissipada e parte é transmitida novamente para o outro recinto. Tá? Então, essa é a composição da nossa propagação da onda, energia em uma parede. Tá? Então, aí vem alguns coeficientes. Tá? Em função dos materiais que são utilizados, né, se nós pegarmos a energia absorvida, ó, que é toda essa aqui, ó, toda essa energia absorvida, e dividir pela energia incidente, nós temos o coeficiente de absorção sonora. Esse coeficiente de absorção sonora é importante para quem vai fazer o projeto de uma sala, de um ambiente, de um recinto, tá? Porque a partir dele eu vou saber o quanto da energia que está ali dentro é absorvida, então, pelas paredes, ou seja, dissipada ou transmitida, tá? Então, o E absorvido é a energia sonora absorvida, eu coloquei aqui a fórmula, é o E dissipado mais o E transmitido, que é toda a energia que entra na parede, tá? O E refletida é a energia sonora refletida e o incidente, então, é a energia incidente, tá? Então, aqui colocando em forma de equações, ó, o incidente menos refletida sobre incidente também é igual ao alfa, coeficiente de absorção sonora, tá? Bom, existe a energia refletida. O coeficiente de energia refletida é o tal do ρ, tá? Ele, então, é a relação entre o E refletida sobre o E incidente. O quanto que a superfície, então, né, reflete dessa onda. Geralmente, ela não é um dado tabelado, mas ela pode ser determinada a partir do alfa, tá? A gente sabe que o alfa, pelas fórmulas aqui, o alfa é 1 menos energia refletida sobre incidente, a energia refletida sobre incidente é o ρ, se eu colocar ele aqui, tiramos que o alfa é igual a 1 menos o ρ, e como consequência, né, podemos determinar o ρ, então, a partir dessa expressão, tá? Ok? Então, temos algumas situações. Quando eu tenho alfa igual a 1 e ρ igual a 0, né, isso é uma superfície totalmente absorvente, tá? Não tem reflexão nenhuma de onda, o E refletido é 0, tá? No outro caso, quando o alfa for 0 e o ρ for 1, eu tenho uma superfície totalmente reflexiva. Toda a energia que incide na superfície, ela reflete, né, para o recinto, tá? Então, são os casos extremos. Na prática, nós não temos nenhum nem outro, nós estamos sempre em ter um valor intermediário a esses dois extremos aí, tá? Então, também os coeficientes também são utilizados no nosso caso, tá? Bom, a parcela aqui tem mais uma variável, né? A parcela da energia sonora que é reirradiada pela face da superfície oposta
né? Essa aqui, tá? Tem também um coeficiente, né? Que é o coeficiente de transmissão sonora, tá? Coeficiente de transmissão, tá? Então, esse coeficiente associado a essa E transmitido, existe, então, o coeficiente de transmissão sonora, que é a relação entre o E transmitido sobre o E incidente. E incidente e o E transmitido, tá? Então, há essa parcela também reirradiada pela face oposta. Então, se eu tenho aqui um quarto, né? Eu tenho um quarto trabalhando em um certo nível de ruído, né? Uma parcela dessa energia passa pelas paredes para o ambiente oposto, tá? E, de repente, né, nesse ambiente oposto, eu tenho que somar, então, essa energia para compor o nível sonoro daquele outro ambiente, tá? O melhor, aqui, ó, alfa, é essa superfície aqui, ó, janela aberta. Uma janela aberta é um excelente absorvedor de som. Toda a energia que entra pela janela, ela sai do sistema, é absorvida, sai do sistema, tá? Então, nenhuma energia sonora é refletida, tá? Tudo é absorvido. Essa absorção se transforma em transmissão lá no final, né? A janela absorve, né? Ela não tem nenhum material na janela, a absorção toda, então, se transforma em transmissão para o lado oposto, né? E isso vai embora. Então, é o melhor absorvedor. Só que, na prática, isso não é viável, tá? Então, de acordo com a janela aberta, tá? Essas equações aqui, então, elas se transformam, então, nessa condição. Todo o E refletido, não há reflexão na janela aberta, tudo é transmitido, né? Tudo tá? Como não tem material, não há nada dissipado pela janela, tá? E tudo é absorvido, toda a energia absorvida, como não tem dissipada, é transmitida para fora do sistema. Seria uma condição ótima, né, para nós colocarmos nas nossas paredes, né? Só que, né, inviável do ponto de vista de engenharia, né? Apesar de ter o máximo coeficiente de absorção possível, né, a gente acaba não usando, né, como solução de ruído as janelas, né, porque também há o problema oposto, né, de também o ruído entrar para dentro do ambiente, tá? Então, a gente acaba não utilizando, então, essa condição, mas substitui, então, o absorvedor perfeito por absorvedores, né, acústicos, que não têm a mesma eficiência da janela aberta, tá? Esses materiais que são os absorventes acústicos, que são colocados, então, em paredes, tá? Eles acabam, então, o mecanismo para transmissão é a dissipação da energia no material absorvedor. Então, a gente geralmente utiliza materiais para absorver o som. E esses materiais podem ser materiais fibrosos, né? Ou podem ser materiais, né, porosos. Esses dois tipos de material, fibrosos e porosos, desde que eles tenham uma estrutura onde internamente há espaços vazios, é necessário ter espaço vazio entre eles, né? Essa estrutura, tendo esse espaço vazio entre o material, eles são, então, utilizados como absorvedores, tá? Eles não têm caráter nenhum estrutural e vão precisar, então, de toda uma estrutura para fixação nas paredes de recintos e ambientes industriais, tá? Esses materiais, então, tipicamente, os porosos, então, na sequência aqui, primeiro nós temos os porosos, né, aqui o A, tá? Os porosos são as espumas. Uma bem conhecida de vocês aqui, ó, é esse tipo de espuma, tá? Espuma de poliuretano, né? Ela é um excelente absorvedor, né? Digamos assim, um absorvedor real excelente, né? Bom, né? E é conseguido
a gente consegue comprar isso, né, no mercado, tá? Então, tem um custo para isso. Esse aqui, ó, eu estava olhando eu quis colocar uma fotografia dos materiais aqui, e lá no Mercado Livre, essas 5 espuminhas aqui, esses 5... Acho que perdi o nome aqui. Esses 5 materiais aqui, tá? Eles custam mais ou menos uns R$300, tá? É mais ou menos 30 por 30 centímetros, mais ou menos aqui, ó. É 27 por 27, tá? Esse material aqui, mais ou menos, eles custam lá no Mercado Livre uns R$300, né? Então, para você ter uma ideia do preço. É um material, então, poroso. Por outro lado, nós temos materiais fibrosos, né? A fibra de vidro, ó, isso aqui é a fibra de vidro depositada num teto, tá? E também aqui a fibra de vidro depositada numa parede, tá? Olhem só as espessuras, ó, né? Não é muito, a espessura é grande para poder absorver ruído, tá? Então, nós podemos ter essas configurações de materiais, ou a lã de rocha, né? Essa aqui é uma lã de rocha, tá? Então, tanto a lã de vidro como a lã de rocha são materiais fibrosos, existe espaço vazio entre as fibras, e esse espaço é que permite fazer a absorção, né, a dissipação de parte do ruído. A mesma coisa com as placas, veio as placas de poliuretano, né? Veio o nome agora, né? Essas placas de poliuretano, né? Também tem vazios entre elas, e esse vazio é que determina essa absorção, né? Essa dissipação do som. Tá aí novamente, ó, tá? Então, a dissipação do som por esses materiais, tá? Ela se dá essencialmente pela dissipação da energia sonora por atrito. O movimento do ar no interior desses poros, né, dessas fibras, ó, né, o ar entra em atrito com as fibras, né, e perde carga, né, perde energia. No final das contas, toda essa energia é dissipada em calor, né? E esse atrito do ar no movimento interno desses materiais, ele se dissipa no final em calor, tá? É claro que a gente não percebe esse calor, né? A potência é muito pequena frente ao calor, mesmo a temperatura, né? Mas no final tudo se dissipa na forma de calor, tá? E um bom material, de acordo com o livro, né? Um bom material para a acústica, o livro fala aqui, é um material que respira, né? Ele fala, tem esse termo aqui, é um material que respira. Ele permite que as partículas penetrem no seu interior e se movimentem no seu interior, tá? Nem sempre elas penetram, né? Às vezes a própria o som bate numa superfície, né? Ele transmite para dentro da bolha de ar que está ali, e essa bolha, dentro da superfície porosa, esse material se movimenta e perde energia por atrito, tá? Então, essa é a característica importante desse material, tá? E tem muitos materiais, tá? Por exemplo, né, existe um limite para esse tamanho do poro, da distância entre as fibras. Por um lado, se eu tenho tecidos, né, encerados, lona encerada, né, as lonas são péssimos, né, dissipadores de ruído, tá? Então, se a trama for muito estreita, não tiver como o ar se movimentar ali dentro, é ruim como absorvedor. A mesma coisa se a trama, né, do material for muito aberta, muito esparsa, também, né, também vai ser um péssimo absorvedor, um péssimo dissipador de energia, tá? Então, na realidade, a gente fica sempre entre os extremos, né? E aí, consulta aí os fabricantes especializados do assunto para comprar os materiais desses fabricantes, tá? Então, não pode ser nem muito pequena a trama e nem muito esparsa, tá? Geralmente, tecidos que são revestidos cerosos não tem
não permite a passagem do ar por eles, tá? E geralmente os muito abertos também, né, não são bons dissipadores de energia acústica, tá? Bom, principal, então, mecanismo para absorver ruído é a resistência que o material oferece ao fluxo de ar, tá? Tem que ter o fluxo de ar, em primeiro lugar tem que ter o fluxo. Se não tiver fluxo encerado, não tem fluxo, também não dissipa, tá? E aí, então, essa perfeita resistência ao fluxo de ar é que gera, então, a redução, a dissipação da energia sonora, tá? Aqui tem uma observação, né? Olha só, no caso da janela aberta. Se colocarmos uma manta de vidro na abertura da janela, paradoxalmente a energia sonora transmitida e não dissipada continuar a ser a principal responsável pela absorção sonora, pois a estrutura aberta da lã de vidro não impede a energia sonora incidente escape pela manta, tá? Se eu tiver a janela aberta, eu tinha que colocar na figura da janela aqui, né? E colocar lá na janela aberta por exemplo, uma lã de vidro, tá? A lã de vidro, né, continua, né, transmitindo a energia, não vai ter nenhuma energia absorvida pela lã de vidro, tá? Se eu não tiver a parede, só colocar a lã de vidro na janela, o que vai acontecer é que toda a energia ela vai ser transmitida, tudo vai ser transmitido para fora, tá? Para que tenha a absorção de energia pela manta, é necessário ter uma parede. Tá? Para que materiais porosos ou fibrosos adquiram toda a sua capacidade de dissipar energia sonora, utilizem toda a sua capacidade, tá? Eles deverão ser aplicados sobre uma superfície sólida, a parede. Vou mostrar aqui na figura. Nessa situação, a onda refletida se combina com a onda estacionária na frente da parede, provocando a dissipação por atrito da energia sonora na estrutura porosa fibrosa. Vamos pensar assim, tá? Essa energia que incide aqui, ela está aqui dentro também. Se eu tiver a parede, vamos imaginar que essa energia aqui vai ser incidente na parede. Ela vai incidir sobre a parede. Se eu não tivesse a parede, essa energia aqui seria transmitida. Mas, se eu tenho a parede, essa energia, então, incidente aqui na parede, reflete e volta, digamos assim, para dentro do material poroso. E ele gera dentro desse material poroso uma onda estacionária, que se contrapõe à onda que está chegando. Tá? E aí, então, a eficiência é muito maior. Tá? Dessa onda que incide aqui e volta e gera essa, que ele chama aqui de onda estacionária, dentro do material poroso. Então, isso aumenta mais. Então, só colocar a lã não vai melhorar. Tem que colocar a lã e colocar uma superfície sólida, para que haja essa reflexão na parede, a parte da onda vai ser refletida e vai formar uma onda estacionária nessa região aqui, que vai se contrapor a que está chegando. E aí, o fluxo ali dentro vai ser maior e o atrito do ar vai ser maior. Mais ou menos nessa lógica, essa lógica explica mais ou menos esse comportamento. Tá? Então, eu preciso colocar o material poroso numa superfície sólida, tá? Para que haja, então, essa melhor dissipação. Tá? Ok? Aqui está, então, essa explicação. Tá? Bom, então, a explicação, então, da necessidade da superfície sólida é mais ou menos essa aí. Tá? Podemos entrar mais a fundo na explicação científica, né, mas essa é o que já justifica a utilização dela. Tá? Bom, nós estamos trabalhando, então, com materiais que absorvem energia sonora. Tá? Esses materiais que são usados para absorção sonora, então,
os materiais, o coeficiente varia muito de acordo com a frequência da onda que incide nesse material, tá? Esse coeficiente de absorção sonora, ele geralmente é obtido lá nas câmaras reverberantes. A câmara reverberante é aquela câmara que a gente passou naquele vídeo, né, onde toda ela é cheia de ladrilhos, né, de azulejos, né, e toda onda que chega naquelas paredes é refletida, né, e dentro dessa câmara a gente faz os testes para determinar, então, para o material, o coeficiente de absorção sonora. Geralmente eu tenho uma câmara reverberante, no livro tem um exemplo, né? Aqui é a câmara reverberante, tá? Eu emito um ruído aqui dentro, coloco nessa região aqui o material que vai ser feito o teste para determinar, tipo uma janela, né? Coloca ali o material para determinar, que vai determinar o coeficiente de absorção, e no outro recinto, né, eu coloco, então, o decibelímetro, né? No outro recinto, a gente acaba colocando ali o decibelímetro, né? Que vai, então, medir, né? Coloco 2, meço a referência aqui e meço o ruído nesse ambiente. Com isso, então, eu consigo medir qual que a energia que foi dissipada, digamos assim, absorvida pelo material poroso. E aí tiro, então, os valores do coeficiente alfa, através da câmara reverberante, tá? Os materiais, então, a absorção dos materiais depende da frequência incidente, tá? Então, aqui, ó, olha só, de maneira geral, não foi dada uma especificação de nenhum produto, ó. Aqui tem o coeficiente de absorção sonora de materiais porosos fibrosos instalados sobre a superfície sólida, não dá nenhuma indicação. Varia tipicamente com a frequência do som incidente, ó. Então, se eu tenho um som incidente em baixas frequências, ó, a absorção sonora é pequena, o alfa é pequeno. À medida que a frequência, né, aumenta, a frequência do som incidente aumenta, o coeficiente de absorção também é maior, ó. Alfa vai aumentando. Mais energia é absorvida, tá? Ok? Olha só, em mais ou menos 2.000 Hz, alta frequência, ó, a absorção, o coeficiente alfa dos materiais, ó, chega mais ou menos, se aproxima aí de 0,9, tá? Então, isso significa dizer que os materiais porosos, eles são materiais absorventes a altas frequências. Então, alta frequência, a gente consegue eliminar mais fácil através do revestimento de paredes, né, com materiais absorventes. Agora, baixa frequência, né, é difícil de tirar vibrações de baixa frequência, tá? Fica mais difícil. E aí tem que usar alguns recursos até diferentes, né, para poder fazer isso, mas sempre com pouca eficiência, tá? Então, a gente consegue eliminar alta frequência bem na engenharia, mas baixa frequência a gente não consegue eliminar, tá? Inclusive, vibração mecânica. A gente consegue eliminar através de absorvedores de vibração alta frequência, mas não consegue eliminar muito baixa frequência de oscilação de máquinas, né? Tem todo esse problema sempre, tá? Ok? Bom, a curva de coeficiente de absorção sonora, no caso ainda que foi passado, ó, essa imagem aqui esse slide aqui é do próximo. A curva do coeficiente de absorção sonora versus frequência desloca-se tanto na vertical como na horizontal. Depende das características físicas e construtivas do material que vai ser usado como absorvedor, tá? A figura a seguir, ó, mostra os efeitos de alguns fatores na curva de absorção sonora, tá? Observa-se, então, aí na figura que continua aí na frente, que alfa aumenta segundo a espessura e a densidade de materiais porosos. A figura também ilustra o efeito da aplicação de tintas nesses materiais. Olha só o desenho, tá? Esse aqui mostra essa figura, a primeira figura
ela mostra para algum componente a variação do alfa em função da espessura do material. Então, o que a gente pode concluir aqui? Ó? Quanto maior é a espessura dos materiais, maior é o coeficiente alfa. Mas também tem a influência da frequência, né? Aqui é frequência. Para baixas frequências, a espessura não tem muita influência, né? Porque, né? Agora, para altas frequências, quanto maior, na verdade, para baixas frequências, há também a espessura também altera, né, essa absorção, mas não é tão significativa. Agora, para altas frequências, a espessura do material é significativa na absorção. Passa do índice, por exemplo, aqui, em 1000 e poucos hertz, aqui em quase 1200 hertz, de frequência incidente, passa de 0,3 mais ou menos, para quase 0,9, né? O aumento da espessura de 2 para 100 milímetros de espessura, tá? Então, a espessura geralmente, ela é importante na absorção sonora, tá? A outra variável que também é importante é essa camadinha de ar que é colocada aqui, entre a espessura e a parede. Tá? Vejam só, se eu não tiver essa camadinha de ar aqui, essa distância da superfície porosa absorvente com a parede, tá? Eu estou nessa condição. Nessa condição, é essa aqui é a curva do alfa, mais ou menos. Olha só, para baixas frequências, né, o efeito é maior. Olha só. Então, aqui, em baixas frequências, essa camadinha aqui, se eu tiver coladinha na parede, o alfa aqui, mais ou menos 0,4. Agora, se eu der uma certa distância e colocar uma camadinha de ar aqui, tá? Olha só, o fator muda já para um 0,6. Então, eu consigo melhorar com a camada de ar a absorção em baixas frequências, tá? Se eu tenho uma máquina que produz vibração em baixa frequência naquele ambiente, se eu quero eliminar aquele ruído, eu tenho que colocar ali, então, pensar na separação da camada de material absorvente da parede, tá? Ok? Olha só aqui na densidade, essa figura mostra a densidade do material afetando, então, o alfa. Essa curva aqui é para um material de baixa densidade, 20 kg por metro cúbico, e aqui 40 kg metro cúbico. Então, vejam só, inclusive o comportamento deles, tá? Para baixas frequências, o ideal é ter o material denso. Essa é a curva dele. Para baixas frequências, o material denso, ele vai apresentar um alfa maior. Tá? Se eu vou pegar com um parâmetro aqui, essa frequência aqui, baixa densidade, eu tenho um alfa de 0,1, mais ou menos, e para alta densidade, mais ou menos 0,4 aqui, tá? Então, a densidade influencia a absorção em baixa frequência, tá? Em alta frequência, tá? Até um certo patamar aqui, igual os dois, mais ou menos, né? E acima de uma certa frequência, aqui, já tem, então, né, uma alteração do material. Na realidade, aqui, vocês podem ver que em quase todas as frequências, até aqui, mas até aqui, né, o valor, então, é sempre a densidade maior é melhor, tá? A densidade maior é melhor. Daqui em diante, né, ocorre o contrário. Então, eu tenho que ter essa percepção também na hora de escolher o material que eu vou usar para fazer a absorção do ruído nos recintos, tá? Como é que a gente faz isso? A gente tem que pegar um equipamento especial e medir
as bandas de oitava do ruído e ver mais ou menos em qual frequência central se situa o principal nível de energia. Já não conseguimos fazer isso com equipamentos de decibelímetro simples, né? Para chegar num estudo desses, né, nós já precisamos ter um decibelímetro que permita dar as bandas de oitava e permita dar o espectro de frequência daquele ruído. Estão vendo? Cada vez que nós vamos entrando mais na engenharia, a gente precisa de mais equipamento especializado e mais caro, né? Então, para fazer um trabalho desses, precisamos ter informação para isso, tá? E esse último gráfico aqui, ó, ele mostra o efeito da pintura na superfície da manta, na superfície do material poroso ou fibroso. Olha só, o A é a curva não pintada, tá? Não pintada. Não foi feito nenhum acabamento de tinta, tá? Então, em função da frequência, ele nos dá aqui o valor de alfa, tá? A linha B, essa linha B aqui, ó, é feita uma pintura com uma aplicação de tinta com pistola, tá? Foi dada somente uma demão de tinta com pistola. Então, vejam que em baixas frequências, tá? Até um certo limite, né? Vamos pensar até aqui, isso melhora o índice alfa. Depois de uma certa frequência, não melhora mais, tá? É melhor usar ainda a estrutura não pintada, tá? A mesma coisa com a pintura com rolo, uma demão ou duas demões de tinta, tá? Então, vejam aqui, ó, essa curva D é duas demão e a curva C é uma demão de tinta. Vamos pegar aqui uma frequência aí de 700 Hz, mais ou menos, ó. Ó. Duas demãos de tinta acaba piorando o sistema de absorção, né, do material, porque o alfa fica pequeno. Se eu der uma demão só, aumentou, desculpe, aqui, ó, uma demão de tinta aqui em cima, aumentou significativamente. Passou para um 0,55. Aqui 0,25, mais ou menos, 0,55. Então, dobrou o coeficiente. Mesmo a gente pensando em dar duas demãos de tinta, né? Melhora o sistema? Não, piora. Vou gastar mais dinheiro com duas demãos e vou piorar o índice de absorção do material. Então, são variáveis que a gente tem aí que pensar, né? E muitas vezes a gente pensa uma coisa e não, é outra, né? Estou gastando mais e tendo menos eficiência, tá? Tá, então, algumas considerações sobre isso aí, tá? E aí, então, vem várias considerações que o Mustafa faz aí para esse item aí, tá? Aqui tem, ó, a espessura de materiais absorventes aplicados diretamente sobre o espessório deve ser pelo menos 1/10 do comprimento de onda do som incidente, né? Então, aqui vai ter mais uma consideração. Espessura, 1/10 da onda incidente. Eu tenho a frequência, calculo o lambda dela. Tem uma fórmula lá no capítulo 2, que permite calcular o comprimento de onda em função da velocidade do som no ar, né? Eu calculo o lambda e uso, então, no mínimo, 1/10 do lambda, tá? Como espessura. Quando na frequência de 1000 Hz, o comprimento da onda é de 34 centímetros, só para você ter uma ideia, em 1000 Hz, usando aquela fórmula lá do capítulo 2, o lambda é 34 centímetros. Então, 1/10 de lambda dá que a espessura do material que eu tenho que usar é mais ou menos de 3,4 centímetros. Então, tem algumas regrinhas que a gente pode estar olhando para otimizar tudo isso, tá? Observa-se ainda que o afastamento, aqui de acordo com essa figura, observa-se que o afastamento do material da superfície do aparelho teto tende a aumentar a absorção sonora, principalmente nas baixas frequências, já falei. De fato, a eficácia dos materiais porosos é maior quando eles se localizam em regiões onde a velocidade das partículas é maior. Na realidade, esse material aqui, ó,
ele deveria ser colocado onde a velocidade do movimento das partículas é maior, né? E para ter essa informação, vem isso aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho uma parede, ó. Quando a onda incide, essa aqui é uma onda incidente aqui numa parede. Quando a onda, com um certo comprimento de onda, incide na parede, nessa região aqui, ó, vai ocorrer a maior pressão sonora. As partículas que estão coladinhas aqui na parede vão ter a máxima pressão sonora. Se elas têm uma pressão sonora grande, a velocidade das partículas de ar, né? Desculpe, né? Aqui está o contrário que eu falando. Tá? Deixa eu apagar aqui. Apagar. Olha só. Junto às paredes, a pressão sonora é máxima. Enquanto que junto às paredes, tá certa a minha explicação aqui, a velocidade é zero. Quando eu tenho pressão máxima, velocidade é zero das partículas. Tá? As partículas, elas não se movimentam na parede. Tá? Então, a onda bate na parede, a pressão na parede sonora é máxima. Se eu tenho pressão máxima, isso significa que a velocidade das partículas naquele ponto é nula, zero. A gente sabe que para o material absorver energia, tem que ter fluxo, tem que ter movimento. Então, naquele ponto da parede, se não tem velocidade, não tem fluxo, então não tem absorção. Tá? Então, mais ou menos, a colocação desses materiais aqui, ó, distantes da parede, se dá em função disso. Porque aqui a pressão vai ser máxima na parede, mas a velocidade é zero. Se não tem velocidade, não tem fluxo, por que eu vou colocar o material absorvente ali? Tá? Eu preciso de fluxo para ter a perda de energia. Tá? Então, o que acontece? A gente tem que colocar o material absorvente na região onde eu tenho velocidade máxima. E a velocidade máxima do ar ocorre na região onde a pressão é nula. Tá? Então, eu tenho a onda, né, sonora. Quando a pressão sonora chegou no nível zero, né, naquele ponto eu tenho máxima velocidade do ar. E é ali que eu tenho que colocar a material absorvente. Então, vamos pensar aqui numa onda. Vou fazer o contrário aqui. Ó. A onda colidiu aqui na parede. Então, ó, ela está assim. Ó. A onda está chegando assim. Tá? Aqui eu tenho a pressão máxima, velocidade zero. Aqui eu tenho um ciclo, um lambda da onda. Isso aqui corresponde a um lambda. Lambda é o comprimento da onda. Espera um pouquinho. Lambda é o comprimento da onda que está incidindo sobre a superfície. Se aqui a pressão é nula, eu estou nesse pico, tá? Velocidade zero. Se eu voltar para trás 1/4 de lambda, ó, isso aqui é 1/4 de lambda, até aqui, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4. Fechou uma onda completa. Então, se eu voltar para trás 1/4 de lambda, se eu voltar para trás aqui, ó, 1/4 de lambda, eu estou nessa posição aqui, ó. Pressão zero. Se a pressão zero, velocidade máxima do ar. As partículas de ar que estão ali. Eles estão com a máxima velocidade vibrando aí. Então, é nesse ponto que eu devo colocar a camada de isolante, né, do material absorvente. É aqui que eu tenho que colocar ela. Se eu colocar esse material ali, então, eu vou ter a máxima eficiência da absorção desse material. Tá? E aí vem outro detalhe, então, ó, no caso das construções, né? Puxa, vamos pensar aqui numa onda, acho que eu já falei, né? Vamos pensar numa onda incidente de 125 Hz, baixa frequência. Se a gente fizer o cálculo de uma onda de o lambda,
comprimento de onda é C sobre F. Esse é o comprimento de onda da onda de 125 Hz. Eu entro aqui com 343, mais ou menos, né? O mais ou menos, quando eu sempre falo, viu? Não é porque a gente não sabe. O meu mais ou menos sempre é incerteza, tá? A gente tem tudo na engenharia, o pessoal não gosta de falar em mais ou menos, né? Mas tudo na engenharia é mais ou menos. Não existe nada na engenharia que seja estatisticamente 100%, tudo tem incerteza. Então, quando eu falo mais ou menos, não é que a gente não sabe, né? É porque é incerteza, é uma incerteza, tá? Não é... a gente usa na engenharia estatística, e estatística é incerteza. Então, mais ou menos 343 quer dizer que é aproximadamente 1.343, tá? E o F é a frequência, 125 Hz. Se eu fizer esse cálculo, dá que o lambda para 125 Hz, ele é igual a... Foi calculado aqui embaixo, ó. Dá 340 dividido por 125, agora você tem que fazer o cálculo aqui, né? Vai dar, eu não fiz o cálculo aqui, ó, vai dar, se eu fizer 343 mais 1 dividido por 125, vai dar a frequência, o lambda da onda. Vou fazer o cálculo aqui direto. Ó. Se eu dividir por 4, eu tenho o lambda sobre 4, que deu aí 68 centímetros. Então, olha só, se eu quero absorver uma frequência de 125 Hz, otimizar essa absorção, eu tenho que colocar o meu material poroso, né? Vou colocar aqui na figura, né? O material que vai fazer a absorção, ele tem que ser colocado a 68 centímetros da parede. Então, nesse ponto é que vai ter a maior absorção dessa frequência, baixa frequência, 68 centímetros. Distante da parede, 68 centímetros. Então, a gente tem que construir uma fábrica com 68 centímetros sempre a mais. O nosso quarto em casa tem que ser 68 centímetros a mais, né? Ó, é grande, né? É grande, né? Então, isso numa parede inviabiliza. De novo, inviabiliza, né? Baixa frequência é o problema, né? Ó, de novo, se eu quero eliminar a baixa frequência do ambiente aqui, 125 Hz, com material absorvente, não vou conseguir. Porque para máxima eficiência eu teria que colocar da parede ali, né? Teria que colocar a manta a 68 centímetros. Reduziria 68 centímetros em cada parede do ambiente, né? Então, em parede, isso é inviável. Mas agora, se eu tenho alta frequência, a alta frequência diminui essa distância. E aí, quem sabe, né, é viável aumentar a performance desse sistema com o afastamento dela da parede. Tá? Então, depois façam o cálculo aí para... Se eu estou trabalhando aqui com 1000 Hz, mais ou menos, ó, ao invés de 125, se eu usar 1000 Hz, talvez isso diminua bastante, né? Diminui o lambda, diminui aí para uns 10 centímetros, talvez, aí essa distância. Mas assim mesmo ele é grande. Então, esse tipo de situação, ela é mais empregada no teto, né? A distância é muito grande, né? E, geralmente, essa configuração aí, a gente acaba aplicando no teto das construções, tá? Lá da empresa, da gente, né? Para diminuir lá numa sala a vibração a acústica, né, melhorar a acústica, eu posso colocar isso lá no teto. No teto eu posso rebaixar ele meio metro, 60, 70 centímetros, né, isso dá para fazer. Agora, nas paredes não dá, né, ela ocupa o espaço do ambiente de movimentação. Então, é uma solução para teto. E se vocês observarem nas construções, vocês vão ver que na maior parte das construções, ó, por que o pessoal, eles têm aqui está, vamos supor, aqui está o piso de uma construção, tá? Aqui está o teto, lá o teto da nossa casa, né? Então, o pessoal da engenharia civil lá, eles usam mais ou menos, eles colocam uns tirantes, né, de aço aqui, ó,
né? Coloco os tirantes de aço e coloco uma superfície aqui embaixo, ó. Eles rebaixam o teto, né? E esse rebaixamento do teto, deveríamos fazer o cálculo, eu suponho que façam o cálculo disso, né? Esse cálculo deve ser feito em função da frequência que eu quero absorver. Então, não é somente colocar lá o teto rebaixado. A gente pode calcular essa distância aqui, ó, através do lambda sobre 4, que é a frequência que eu quero absorver, tá? Então, numa sala de máquinas, eu tenho lá um gerador de energia, né? E tem lá também um motor diesel lá dentro, aí um gerador de energia. Eu vou lá na sala de máquinas com o analisador de espectro de frequência e meço qual é o espectro de frequência, ou calculo. Ou então eu vou lá no capítulo anterior do Bistafa e para o conjunto motor-gerador eu calculo qual que é as frequências predominantes que atuam ali, tá? Em função do espectro predominante da onda, né? Onde é que está a frequência central daquela energia? Está lá em 700 Hz, vamos pensar assim, 700 Hz, tá? Então, eu pego isso aí, 700 Hz, e calculo, né, o lambda sobre 4. Então, naquela sala de máquinas, eu posiciono a altura do teto em relação à superfície de concreto em lambda sobre 4. Aí eu coloco ali as lâminas e o material absorvente de ruído, tá? Por aí que acontece esses cálculos aí, tá? Então, eu sempre não vejo nós trabalhando numa residência, né? Mas eu sempre vejo nós pensando no ambiente industrial, tá? Então, esse rebaixamento provoca isso, tá? Então, é necessário, muitas vezes, para melhorar a eficiência do alfa, né? Colocar, então, exatamente o material absorvente lá na região onde a pressão é nula e onde a velocidade das partículas é máxima. Coloquei ali, otimizo, então, o meu processo, tá? Bom, aí entra o seguinte, até aqui nós estávamos vendo, então, a absorção sonora, né? Os coeficientes de absorção sonora, tá? Só que também tem um coeficiente de redução sonora. Esse coeficiente de redução sonora, né, ele vem do inglês Noise Reduction Coefficient, NRC. Então, a gente vai encontrar na literatura esse termo NRC, tá? E ele permite calcular, tá? Deixa eu ver o que o Raul falou. Possivelmente, Raul, possivelmente, né? O formato deve ter, sim, deve ter ligação com isso. Deixa eu ver agora se eu vi. Não é no Bistafa. Ontem, quando eu estava procurando a versão em inglês do Bistafa, eu encontrei alguns livros em inglês, tá? E tinha um livro em inglês que tinha como, ou é no Bistafa, agora não estou lembrado. Eu li vários livros ontem, né? E tinha lá um capítulo que era o projeto de salas acústicas para música, né? Mas não é, eu estou olhando aqui no Bistafa, eu acho que não é aqui no Bistafa, tá? Eu acho que é em outro lugar, né? Mas eu não cheguei a me aprofundar nisso, tá? Eu só olhei, vi que tinha ali, paginei um pouquinho o livro, não olhei muito detalhe, mas eu acho que foi num dos livros em inglês que eu baixei, tá? Que eu olhei pela internet aí, tá? Mas é por aí sim, acho que é por aí, tá? Eu acho que é por aí, tá? O formato das caixas é justamente para essa função aí. Teríamos que entrar em mais detalhes, né, sobre isso aí, tá? Aprofundar mais essa parte nos vários tipos de ambientes, tá? Bom, mas aqui, pessoal, esse MRC, né, então, como tem duas situações. Os materiais, eles respondem diferentemente das frequências de incidência da onda, tá? Então, os materiais, então, têm diferentes coeficientes de absorção, diferentes alfa, para diferentes frequências, tá?
Então, esse coeficiente de redução sonora, ele é empregado como um meio mais global para calcular essa redução sonora devido às diversas frequências do som que incidem nos ambientes. E ele é feito através da média aritmética das bandas de oitava de 250 Hz, 500, 1000 e 2000 Hz. Ele faz uma média, isso aqui é um valor, uma média aritmética, tá? Então, o NRC. Ou seja, para mim calcular o coeficiente de redução sonora, eu pego esse alfa nas diversas bandas de oitava. Os fabricantes já disponibilizam esse alfa nas diversas bandas de oitava. E faço essa média aqui, então. E calculo, então, o NRC, que é o único número que sintetiza, de novo, ele agrupa a capacidade de absorção do material nas diversas frequências de análise. No caso aqui, sintetiza em 250, 500, 1000 e 2000. Tá? Então, ele é um coeficiente de redução sonora sintetizado, agrupado para diversas frequências. Tá? E aí, esse material, ó, esse coeficiente, né, nós conseguimos encontrar ou calcular ele a partir dos diversos fabricantes que têm desses sistemas. Essa aqui é uma tabela que o Bistaff apresenta. Ó. Coeficientes de absorção sonora de alguns materiais. Tá? Então, aqui eu peguei para cada um deles. Ó. Esse Isover aqui, ó, da Santa Marina, é esse aqui. Está aqui o endereço do fabricante da Isover. Tá? Esse aqui, então, é uma placa, né, de lã de vidro aglomerada. Tá? Essas placas aí a gente consegue aí na espessura de 25 até 50 milímetros, e as densidades, então, ó, de 30 a 60, dependendo da espessura que eu estou usando. Tá? Outro material acústico é o Thermax Rock Fibras. O fabricante é Rock Fibras. Tá? No Brasil, então, esse Rock Fibras, vocês vão encontrar ele nesse site aqui. É esse material aqui, ó, é uma manta que vem, ela tem uma manta de lã de rocha basáltica, lã de rocha basáltica, né? E você usa como absorvedor. Também tem diversas densidades e várias espessuras também, até 100 milímetros. A Spimex é essa que a gente conhece, é comum de encontrar isso aqui em alguns ambientes, né? É tipo aquela casca da caixa de ovo, né? Tá? Só que aí é uma espuma, né, de poliuretano, tá? Então, essa Acústica São Luís, ela fabrica essas placas, tá? E vende essas placas. É aquela que eu coloquei anteriormente, tá? Que custava mais ou menos 5 placas de 30 por 30, com esse tamanho aproximadamente, custava em torno de R$300, tá? E tem também a Sonex, né, que é outro fabricante. Ele não tem nenhum site nacional, tá? Que é esse material aqui, ó, se vocês encontrarem com essa configuração, já é um fabricante desse material. Ele deve ser, as formas devem ser patenteadas também, tá? Ele também tem a espessura, né? E tem também as espessuras comercialmente disponíveis para eles, tá? Cada um desses materiais, então, o fabricante, ele testa esse material sob diversas frequências. E ele nos dá, então, o coeficiente de absorção para cada frequência. Então, vejam aqui, ó, por exemplo, a Isover, vamos pegar esse primeiro aqui, ó, 25 milímetros de espessura, ele fez os testes na câmara reverberante e chegou lá que o alfa desse material, ó, é 0,08 para a frequência de 125 Hz, 0,27 para 250, 500 para 0,5, 0,87 para 1000, 0,98, 1,04, tá? Para 4.000, tá? E pegando, então, esses valores, principalmente aqui, então, ó, 250 e 2.000, para essa faixa aqui, ó, tá? Pegando a equação aqui anterior, essa aqui, a gente calcula, então, o NRC, o coeficiente de redução sonora, para
global, digamos assim, né? Para essas frequências, sintetizado para essas frequências aí, tá? Então, vejam que o NRC é 0,66, tá? Então, pegou aquela equação, levou em consideração os valores para as frequências de 250 a 2000, calculou o NRC, tá? Então, os fabricantes disponibilizam isso e a gente pode usar esse material. Se vocês olharem a tabela, vão ver que tem alguns valores aí que estão acima de 1. Imagina um material com coeficiente de absorção alfa maior que 1. O máximo é 1. Não pode ter maior que 1, né? Então, esses coeficientes que são maiores do que 1, na realidade, eles fisicamente é impossível, porque daí eu teria o E absorvido maior do que o E incidente, e isso é impossível. E a causa desses valores é que no teste da câmara reverberante há uma inconsistência com o tamanho e o formato das placas de teste com o resultado do alfa, tá? Então, o teste não reproduz as condições ideais, né, de elaboração do alfa. Então, devido a essa inconsistência, vai ter tabelas que têm esse erro. Não é um erro, tem esse valor. Tá? Ok? Então, isso está associado com as dimensões maiores da placa em relação às pessoas de teste, a difração do material, efeito maior em baixas frequências. Mas o fabricante, ele não pode corrigir isso, né? E ele tem que disponibilizar esse valor para os consumidores, mesmo sendo um absurdo, tá? Essa correção desses valores, quando eles são maiores do que 1, tem que ser feitas por uma tabela, tá? Então, o fabricante, por norma, ele tem que entregar sempre no teste essa tabela aqui, ó. Mesmo que haja essas inconsistências de valores, ó, né, em alfa maior que 1. Ele tem que entregar, então, essa tabela com as inconsistências, tá? Mas o fabricante também disponibiliza uma tabela para fazer a correção desse valor, tá? Então, aqui, ó, não foi colocado aqui quem é o fabricante, mas para esse tamanho de amostra aqui, 2.4, 2.7, há alguns fatores, ó, que acabam corrigindo aquele valor. Então, eu tenho que pegar aquele valor da tabela anterior e multiplicar ele por esse valor aqui de correção, para ter o valor correto. Tá? E quem faz isso é quem está utilizando o material do fabricante. Tá? Então, é nós que vamos utilizar, temos que saber que nós temos que pegar esses valores aqui, maiores que 1, e multiplicar pelo valor tabelado do fabricante. Tá? Então, aí, né, nós temos que proceder dessa forma aí. Tá? Aqui tem uma tabela com alguns materiais usados na superfície de construções. Tá? Olha só. Aqui tem os valores do valor alfa. Então, ó, alguns tipos de materiais tem o alfa. Tudo que está aqui dentro é o alfa para alguns materiais. Tá? Então, quando eu tenho somente a alvenaria de tijolo aparentemente não pintado, né? Tijolo à vista, né? Aparente não pintado. Esses são os valores do alfa, né? Para as paredes, ó. 002, 003, 004, 005, até 2000 Hz. Tá? Se eu quiser calcular o NRC, uso aquela fórmula e sintetizo esses valores num único coeficiente. Tá? E podem ver, né, que em função de algumas superfícies eu tenho esse valor de alfa. Então, isso a gente pode usar, né? O pessoal da engenharia civil nós temos a estrutura de construção civil, podemos usar esses valores para estimar, então, essa absorção acústica das paredes. Tá? Agora, olhem só, comecei a colocar outros materiais. Painel de cortiça sobre qualquer alvenaria. O alfa, quanto que fica o alfa? Tá? O pessoal muitas vezes cola carpete nas paredes, né? Um carpete especial, né? Olhem o carpete aqui, ó. Carpete tipo forração alto tráfego, mais espesso. Ó. Olha só, o fator é esse aqui, ó, 005, 010, ó, em frequências altas,
o carpete tem um menor desempenho colado nas paredes, por exemplo, ou no piso, né? No piso. Olhem só, vamos ver um outro maior, que tenha maior. Cortiça de tecido médio drapeada, ó, também em altas frequências o valor do alfa é maior. Como consequência também o valor do NRC vai ser maior, tá? Superfícies de água, piscina, espelhos d'água. Puxa, vou ter um espelho d'água dentro da minha sala de estar, né? Uma piscina da sala de estar. A absorção, então, ó, quanto que é? Pequena. Pequena absorção. Quando a gente vai, né, nesses locais com piscina, né, Piratuba, esses locais que tem piscina fechada, né? Vocês já viram a quantidade de barulho que tem dentro do local da piscina? Né? Quase que não dá para escutar o sujeito falando, né? No outro. Por quê? Porque a água tem um baixo coeficiente de absorção. Ela reflete tudo. Então, se ele está na borda da piscina conversando ali, todo aquele som bate e reflete, bate e reflete. Pouca absorção, pouca dissipação. Tá? Então, nesses balneários, né, balneários de inverno, principalmente, que a piscina é fechada, o ruído dentro dele é ensurdecedor. Está associado, então, na lâmina de água que tem ali, que tem um baixo coeficiente de absorção, muito baixo, né? Muito baixo, tá? Ó, outros materiais, ó, vidro fixo temperado laminado, com grande superfície, ó. Olhem só os vidros temperados, ó, 0,18, para baixas frequências, altas frequências ele tem um valor pequeno, vidro temperado. Vidro comum montado em caixilho, puxa, eu já não sei o que é o caixilho, deve ser aquelas janelas de madeira que tem o encaixezinho ali, ó. Já tem uma absorção, vidro comum, uma absorção melhor para o alfa, tá? Mas também não foi dado qual que é a espessura também do vidro, né? Não tem muita informação aqui disso aí. Enfim, ó, forro de gesso acartonado com ou sem enchimento, ó, o índice de absorção, porta de madeira comum pintada, ó, porta acústica, tá? Interessante, né? A porta acústica tem um alfa menor do que a porta de madeira, né? Tá? Não sei por quê, tá? Então, o alfa, né, que o fabricante fornece, aqui tem um indicativo. Se não estou enganado, no livro, essa aqui, ó, é somente para efeito, para conhecimento da gente, mais ou menos, dessas frequências de absorção desses materiais aí, tá? Tem aqui uma leitura posterior para vocês fazerem também, tá? E aí vem o seguinte, tá? A capacidade agora de absorção de uma superfície. O que nós vimos até agora foi, como é que é o nosso tempo aí? Até agora nós vimos o fator de dissipação de cada material. Só que cada superfície que eu tenho é feita de um material diferente. As paredes, o teto, o piso vão ser de materiais diferentes. E eu tenho dentro do ambiente um som, uma pressão sonora, e essa pressão, então, vai chegar até a parede e ela vai absorver esse som, esse ruído. Então, agora vem a capacidade de absorção de uma superfície. Perdi o mouse aqui. Tá? Que é esse aqui. Ó. A área de absorção de uma superfície, que é a superfície, ela é calculada como o alfa vezes a superfície em metros quadrados. Tá? Então, a minha parede tem lá uma altura de 2,8 por 3 metros. Tá? Então, eu calculo a área, o S, e multiplico esse S pelo alfa da parede, conforme o seu revestimento. Então, eu calculo esse tal de A superfície. Esse A superfície está aqui, ó. Né? Está aqui, ó.
O A superfície indica, né, que está aqui, esse A superfície é o indicativo de que se trata de uma área de absorção. 1 metro quadrado dessa área corresponde a 100% de material absorvente. 100%, é uma área 100% absorvente. O A superfície. Aqui eu vou ter, vamos arredondar aqui, 3 vezes 3, 9 metros quadrados. Tá? 9 metros quadrados. Essa é a superfície real da parede. Mas a área, efetivamente, dessa parede, que suporta, que tem 100% que corresponde a 100% da absorção, é o A superfície. Ó. Então, esse valor de alfa, vamos imaginar, ele está lá no valor de 0,1, por exemplo. Né? Então, ó, esse A superfície, 9 vezes 0,1, se fosse o caso, é 0,9 metros quadrados. Né? Isso quer dizer que, na realidade, 0,9 metros quadrados dessa superfície, né, é uma superfície absorvente. É uma comparação. E, por isso, esse A superfície é dado em metro quadrado Sabine. Sabine, então, está associado com o valor do alfa aqui, ó. O teste Sabine é o teste feito no material na câmara reverberante. Ele vai apresentar esse nome. Então, a unidade desse A superfície é metro quadrado Sabine. Tá? Vamos colocar em letra maiúscula aqui para honrar o sujeito aí. Tá? Nós vamos calcular, então, esse A superfície. E depois, então, ó, a absorção sonora de todas as superfícies do recinto. Eu tenho 6 superfícies, né? 4 paredes, teto e piso. A área da superfície do recinto, então, ela vai ser o somatório de cada uma das áreas das paredes, né? Vezes a sua respectiva área. Eu vou ter, então, a área do recinto. Tá? Então, ó, eu somei a área da superfície da parede 1, 2, 3, 4, do teto e do piso. N igual a 6. Somei todas essas A de superfície em metro quadrado Sabine. Eu tenho, então, do recinto. Tá? Com esse A do recinto, dividido pela área total, eu defino, então, o coeficiente de absorção sonora médio das superfícies. É o alfa barrado aqui, então. Então, eu meço a área real de todas as superfícies e meço a área superficial do recinto em metro quadrado Sabine. Ó. Isso aqui vai dar metro quadrado Sabine e isso aqui vai dar metro quadrado. Tá? Não pense em cortar a unidade aí. Tá? Mas dividindo, então, essas duas áreas, eu tenho o alfa total do meu recinto, que é um alfa médio. É um alfa médio. Aí, então, eu posso começar a pensar, então, em determinar, estou com coeficiente de absorção médio, tá? Posso começar a pensar, então, em determinar essa absorção no sistema, tá? Ok? Além disso, a absorção total do recinto, então, isso aqui, ó, é a absorção somente das paredes, né? Esse A superficial, superfície, é a absorção somente das paredes. Mas se eu colocar no interior do recinto, colocar pessoas, colocar objetos, colocar máquinas e assim por diante, esses objetos também vão, a pressão sonora vai incidir sobre eles, e eles também vão absorver uma parte desse ruído, dessa intensidade. Tá? Então, na realidade, a absorção total de um recinto, ela depende da superfície do recinto, mais a absorção que o ar causa, né, do interior do recinto. O ar também absorve, ele vibra também absorve parte dessa
desse ruído, essa vibração, e a absorção dos diversos componentes que estão na sala. Tá? Pode ser pessoas, pode ser móveis, né, mobiliário, né, pode ser máquinas, tá? Enfim, tudo que estiver no interior do ambiente também vai absorver parte desse ruído. Nossa, dá uma reverberação grande, né? E botou os móveis, abaixa todo ele, né? É bem isso aí, né? Então, vai ter essa absorção, a absorção, então, ó, o A aqui é a absorção. O A vai ser a absorção das superfícies, da absorção dos móveis e pessoas e da absorção do ar. Uma igreja vazia e cheia, tem diferença, né? Um ambiente de pessoas, né? Tem diferença, né? Na acústica, né? Então, tudo isso influencia, tá? A absorção do mobiliário de pessoas está aplicada aqui na tabela 10.4. Olhem só, o quanto cada pessoa absorve na frequência, também em bandas de oitava. Pessoa de pé, ó, em 125 Hz, em metro quadrado Sabine, ó, tá tudo em metro quadrado Sabine, tá? 0,19, esse valor é metro quadrado, né? 0,33 metro quadrado Sabine, 0,44 e assim por diante. Criança sentado, né, numa escola, né? Se eu quero estudar o ruído dentro de uma sala de aula de crianças, ó, se ela estiver sentada, em cada frequência eu tenho também uma área de absorção sonora em metro quadrado Sabine, né? Para cada caso. Então, vejam que só poltrona, sem poltrona, com pessoas, né? Tudo isso acaba absorvendo, né? Em metro quadrado Sabine, absorvendo, então, energia. Tem algumas considerações também aqui, ó, que eu achei interessantes, ó. Normalmente se considera apenas a absorção sonora de pessoas em recintos destinados à reunião, uma grande assembleia. Ó, normalmente se considera apenas a absorção sonora de pessoas. Se eu tiver um grande grupo de pessoas numa assembleia, numa reunião grande, a gente considera somente a absorção das pessoas. Os móveis, né, as carteiras, a gente não considera, né, a cadeira, tá? Despreza-se a absorção sonora do mobiliário em recintos com mobília simples, né, e em número relativamente pequeno quando comparado com o volume do recinto. Se eu tenho um volume grande do recinto e tenho poucos móveis, nem levando em conta isso. Essas são as recomendações. Normalmente não se computa a absorção sonora de pessoas e máquinas, equipamentos e estruturas metálicas presentes em galpões industriais, né? Se eu tenho um galpão industrial grande, enorme, né, eu só considero a absorção das paredes, eu nem levo em conta essa paredes e ar, tá? Levo em conta a absorção de paredes e ar. Não levo em consideração as máquinas que estão aí, tá? Não é muito significativa, tá? A absorção sonora do ar, na fórmula tem aqui, ó, os diversos e a absorção do ar. Esse aqui é das paredes, pessoas e mobílias e a absorção do ar. A absorção do ar, ela leva em conta essa expressão aqui, ó. Vai dar também em metro quadrado Sabine, tá? Eu pego o volume do recinto real, pego a constante de absorção sonora do ar, né, desculpe, a constante de absorção sonora do ar, M, 4Vm me dá a absorção devido ao ar. Vamos ver aqui? Observações. A absorção do ar depende da temperatura e da umidade relativa. A gente viu na aula passada que tem uma influência disso, né? A tabela a seguir é essa aqui, acho que está aqui. Ah, eu não coloquei a tabela, né? Tem uma tabela, eu não coloquei a tabela.
O M. Não tem concentração sonora do ar. Está aqui, ó. Eu acabei, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui, ó. Essa tabela aqui, ó, né, é essa aqui, ó. Essa tabela aqui nos dá, em função da umidade relativa do ar, em função das frequências de oitava, ela nos dá aqui dentro, ó, o valor de M, para ser usado, então, no cálculo da absorção do ar, tá? Considerando 25 graus Celsius. Acho que eu coloquei lá na frente, eu acho que pulei algumas coisas aí, tá? Então, me dá o valor do M, ok? O que mais tem aqui? Acho que eu repeti alguma coisa. Enfim, está ali, então, o cálculo, então, do A do ar. Somando tudo isso, eu tenho a área em Sabine, né, de dissipação, de absorção do material, tá? Além dessas superfícies de dissipação, dessas áreas aí, tá? Há também outros dispositivos que são colocados nas construções, tá? Então, a maior parte dos materiais, a gente viu que eles têm a eficiência limitada para baixas frequências, tá? Então, precisamos de estruturas, elementos que possam absorver esse som, esse ruído nas baixas frequências, tá? Então, existem alguns gráficos aqui, algumas estruturas, né? Nós podemos colocar também como dispositivo em paredes, né, esses painéis ressonantes, né, que também permitem fazer absorção do ruído em certas frequências, ó. Mais ou menos aqui em 500. Tá? Nós podemos também ter nas construções cavidades ressonantes, né? Os ressoadores, né, de Helmholtz. Cadê meu mouse? São estruturas como essas aqui, ó, né, na forma de uma garrafa, que é colocada internamente na estrutura, onde o som entra, né, e ocorre uma absorção também em baixas frequências. Podemos ter também aqui, ó, membrana flexível sobre material fibroso, que também tem uma eficiência boa também em baixas frequências. Tá? Mais ou menos, né, isso aqui seria colocar uma película de material plástico. O livro, não sei se foi agora o Bistafa, ou o outro livro que eu li, o pessoal às vezes costuma ensacar o material fibroso nesses sacos de lixo, né, lixo preto, e isso, né, esse saco colocado aqui, ó, é como se fosse uma membrana flexível que vai fazer com que ocorra a diminuição, né, o aumente o alfa dessa superfície. E a outra é colocar painéis perfurados. Onde é que está aqui o meu mouse? Esse caso aqui, ó, né? Colocar painel perfurado sobre material fibroso, né? Então, também isso vai aumentar a eficiência em baixas frequências, tá? Esse painel perfurado, né? Nós tínhamos uma vez uma sala de aula que ela foi demolida, essa parede foi demolida, né? Que era no 3º piso, onde existia um painel perfurado, todo ele com perfuração, né? Os furos têm que ser adequados à frequência, onde não ocorria a reflexão da onda na parede e ela não voltava. É uma diferença extrema você falar e conversar naquela sala e numa sala que tem como essa aqui toda reflexões da onda, tá? A gente praticamente não escutava a reverberação da onda na parede, tá? Só escutava, né, um silêncio, a sala era um silêncio, bem legal de dar aula lá, tá? Às vezes até me incomodava, tá? Pelo silêncio, tá? Mas ela não tem mais. Então, ela usava essa estrutura aqui, tá? Então, esses materiais, pessoal, né, essas